Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da ICOR, Igreja em Correias, na obra de restauração, Petrópolis, Rio de Janeiro. Nosso endereço é Estrada União Indústria, número 4589, aqui em Correias, em Petrópolis. Queridos, chegamos à terceira lição dessa semana. Eu espero que você, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que tem a revista, tenha estudado essa revista durante a semana, porque o tema é importantíssimo e eu tenho certeza que gerou algumas curiosidades para nós. E eu tenho também certeza que os nossos professores, com as suas perguntas nas nossas redes sociais essa semana, vão abusar desse tema aqui para a glória do Senhor. Eu sou o pastor André Luiz Vieira e que Deus te abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã e aluno da escola, né? Vamos lá, Manassés, a conversão do pior homem do mundo. Aí quando eu li isso aqui, eu falei que eles não conhecem quem era eu. Eles não sabem quem somos nós, né? E aí eu olho para mim mesmo nesse sentido, né? Será que Manassés era o pior homem do mundo mesmo? Fica aqui uma pergunta para você. Tá bom, vamos lá, queridos. O nosso texto básico está em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 17. E é muito interessante esse texto todo. Não posso ler, evidentemente, todos os versículos, senão ocuparia muito tempo. Mas eu quero ler pelo menos alguns aqui. Eu vou ler o 2, olha só. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Se você pular já para o verso 10, diz assim: E falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram ouvidos. Se você pular para o verso 11, diz assim: Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Terrível, né? E também colocaria para você o verso 16, que diz assim: E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Por incrível que pareça para ti, isso tudo diz da mesma pessoa. Parece que é contraditório, não parece? Lendo assim, ainda mais versículo por versículo. A introdução da nossa lição diz assim: a história está eivada, ou seja, manchada, está marcada de maneira negativa. Ela está eivada de homens maus. Os anais ou os registros da história estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança, eu diria histórica, né? E muitas vezes emocional, porque alguns de nós viveram essas épocas, né? Queridos, é que ele vai falar sobre diversas pessoas e personagens históricos que foram realmente sombrios na história da humanidade. Como ele diz, a história está, eu vou usar o mesmo termo dele, eivada, manchada de pessoas assim. A pergunta que não quer calar é: poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação? Normalmente achamos que há pessoas irrecuperáveis. O autor diz isso aqui na sua lição também, no seu comentário. Queridos, o que eu quero trazer para vocês e para mim também, nesse início aqui, é que o homem corrompido pelo pecado, que é toda a humanidade, com toda certeza, ele não tem um padrão total, um padrão perfeito, como o do Senhor, para avaliar se essa pessoa, se esse ser humano péssimo que você e eu conhecemos, ele é alguém que realmente pode alcançar a salvação ou não. E aí você me pergunta: pastor, por que você não disse se ele merece alcançar ou não a salvação? Porque, na verdade, queridos, vai aí uma coisa para você. Nenhum de nós merecia alcançar a salvação. Nenhum de nós merecia estar vivendo debaixo do tempo da graça. Nenhum de nós merecia, de verdade, fazer parte daquilo que Cristo conquistou. Então, nós já aproveitando aqui Romanos 3, verso 23, que diz: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Isso é todos mesmos. E muitos outros textos análogos a esse vão falar sobre isso. O caso de Manassés é terrível, realmente, eu sei disso. Mas olha o que diz o primeiro tópico. Nós vamos analisar alguns privilégios de Manassés. Primeiro deles, ele era um homem de nobre nascimento. Seu pai era o rei Ezequias, foi um rei bom de Judá. Reinou 29 anos, é bastante tempo também. Só não reinou mais que Manassés. Manassés foram 55. Então ele vem de uma boa origem. Pergunto a vocês quantas pessoas nós não conhecemos e quantas pessoas nós não conhecemos que são irmãos, às vezes, de outras pessoas, que foram excelentes pessoas e que essas pessoas são péssimas pessoas. Pergunto, por que isso? Por que às vezes, pessoas que são criadas dentro da igreja se desviam em determinada etapa de sua vida e vão seguir pelo mundo afora, muitas vezes vivendo completamente longe dos caminhos do Senhor, e quando eu digo isso, quer dizer, é longe do agrado do Senhor. Por que isso acontece? Queridos, eu posso responder isso de maneira simplificada, e a resposta não é simples, mas eu posso responder dizendo que nós somos seres que decidimos para onde nós queremos ir. Desde o dia em que Deus providenciou uma salvação para o homem. Desde esse dia, e aí nós falamos desde a antiguidade, porque aqueles que morreram antes de Cristo morreram na promessa, crendo na promessa de Deus para a vida deles. Então, existe essa questão que o nosso livre-arbítrio, ele apita nisso sim, ele apita, ou seja, ele vai arbitrar, né? Ele vai escolher. Então, muito cuidado com suas escolhas, com as minhas, porque alguém pode estar dentro da igreja e viver de maneira medíocre. Escolheu isso. Peça ajuda. Seguindo aqui, nós andamos o seguinte, ele também assumiu o trono ainda muito jovem, ele coloca isso como um privilégio. Ele teve o reinado mais longo de Judá, porque se começou cedo, ele viveu muito tempo. Então teve bastante tempo. O que o tempo, Cronos, tem a ver com isso aqui? Por que o autor coloca isso como privilégio? Porque quem tem mais tempo, evidentemente, nós achamos que a pessoa ela pode fazer mais. Mas eu digo o seguinte, é melhor você aproveitar bem o teu tempo, porque você e eu não sabemos quanto tempo temos. Que coisa interessante isso, não é verdade? Mas o caso é, Manassés teve esse privilégio de ter muito tempo, 55 anos reinando. E nós vimos aqui, em poucas linhas, quando eu li aqui só esses textos, esses versículos pequenos, que ele passou por uma série de altos e baixos. Tá? Outra coisa que ele coloca como privilégio é que ele teve a advertência de Deus. E aí eu fico um pouco intrigado com isso, que isso é o que está no versículo 10, tá? Que eu li também aqui para vocês, que tanto ele quanto o povo foram alertados abundantemente pelo Deus de Israel. A minha pergunta é, será que nós gostamos de ser advertidos pelo Senhor? Será que nós gostamos de ouvir quando um líder dentro da igreja diz assim, não faça isso mais desse jeito? Ou até mesmo quando alguém que nos ama diz assim, olha, não compre isso, não acesse o site tal, não faça isso e aquilo, não compre isso, olha, cuidado com essa conversa, sabe? Será que nós gostamos realmente de ser corrigidos? É evidente que não, né? Essas advertências, quando elas vêm do Senhor, e quando são pessoas usadas pelo Senhor, e muitas vezes, em muitos casos desses, quando elas são amargas à boca, igual o remédio que às vezes você toma. Ele é amargo na boca, mas depois dentro do organismo ele traz cura. E isso é fundamental, vem de Deus. Faz a gente se aproximar mais dele. Essa é a identidade que nós temos que ter, ou melhor, a identificação que nós temos que ter. As advertências que são do Senhor são aquelas que nos aproximam da vontade dele para a nossa vida, tá bom? Romanos 12, verso 1 e 2, transformando a nossa vontade e o nosso entendimento, tá? O segundo tópico fala os pecados de Manassés. A lista é grande, tá? A lista aqui é grande. E ele divide em dois pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, ele fala que ele liderou o povo a pecar contra Deus. Liderou por quê? Porque ele era o rei, ele era o líder. E aqui tem um recado, evidentemente, para o ministério pastoral, para líderes de maneira geral, para pessoas que lideram dentro de suas casas, mas também para quem lidera dentro da igreja, para mim e para todos os pastores. É por isso que há de se ter respeito pelos líderes e há de se ter também
um amor, uma determinada paciência com certas coisas, porque algumas palavras muitas vezes são trazidas por amor, porque você não quer que o povo ande longe do Senhor. E olha que briga aqui não é isso. É uma briga que eu digo por quê? Porque nós brigamos contra nós mesmos. Queridos, a armadura de Deus, ela é descrita por Paulo, porque verdadeiramente nós vivemos em campo de batalha. E os líderes também são atingidos pelas batalhas que cercam toda a cristandade. Fazemos parte disso também. Outro subponto que ele coloca, ele fala assim, ó, ele profanou a casa de Deus. Aliás, os pecados de Manassés, ele vai multiplicar isso aqui, né? Dentro da casa de Deus, ele profanou aqui. Então, isso é algo também. Na casa do Senhor, ele leva adoração estranha. Ele leva deuses estranhos. Então, os pecados desse homem foram terríveis. Tornou-se um feiticeiro inveterado. Tá? Então, aqui nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque Manassés ele se tornou um homem místico, ligado tão somente a experiências sensoriais. A experiências que não eram experiências divinas, tá? Então, muito cuidado com isso, porque nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Oh, que coisa, né? Nem tudo que não é humano é de Deus, querido. Então, cuidado com isso. Por isso que nós temos que estar juntos, aprendendo da palavra de Deus, vivendo um evangelho verdadeiro e contando com a misericórdia de Deus debaixo da graça, tá? Porque a graça faz isso conosco. Os pecados de Manassés, quando nós chegamos aqui, a esse pedaço, ele se tornou um homem místico. O misticismo, quer dizer, tinha que ter determinados rituais e situações ali que foram descritas aqui nos seus pormenores pelo autor, e quando nós lemos a história de Manassés nos registros bíblicos, chegamos a ficar espantados. É por isso que se faz essa pergunta. Será que alguém que se afasta tanto de Deus assim, que se distancia tanto de Deus, pode voltar-se para Deus um dia? Quantos testemunhos no tempo de hoje nós não conhecemos de pessoas que tiveram outro tipo de adoração e alguns até mesmo adoraram a demônios e hoje servem a Deus? Deus limpou, queridos, corrigiu e colocou no seu devido lugar. Pessoas que nasceram de novo. E aí entra uma coisa, tem que nascer de novo, tá? Outro ponto que ele coloca ainda na lista dos pecados aqui, ele derramou muito sangue inocente. Ele foi um homem brutal. E aqui ele derramou sangue mesmo, tá? Nós vamos ver aqui o caso que, inclusive, 2 dos seus filhos foram mortos. Ele sacrificou a Moloque. E Moloque, ele era um deus, né, entre aspas, aí, e em letras minúsculas, que não era deus coisíssima nenhuma, mas tinha uma imagem dele feita de bronze, que ela era para os sacrifícios de crianças. Então, terrível isso. Mas eu digo uma coisa, o Sermão do Monte, ele não fala sobre um coração raivoso? Porque alguém pode dizer, isso eu nunca fiz, mas você, às vezes, pode preservar no seu coração um ódio por alguém, uma raiva por alguém. E eu te digo, isso são coisas que não são boas, que nos afastam do Senhor, sim. Então, amados irmãos queridos, nessa lista desses pecados de Manassés, e os pecados dele foram terríveis, nós entendemos aonde ele estava fundado. Mas se eu fizer um pequeno exercício, e você também aí, creio eu isso. Se eu e você fizermos um pequeno exercício e olharmos para a nossa vida sem Cristo, nós ficaríamos espantados. Mas também se durante esse período de vida cristã que você tem, se você olhar para os períodos que você andou distante do Senhor, você falar, como eu fui capaz de fazer isso? E aí eu digo, Deus não te perdoou, você não está de pé novamente. Então louve a Deus e faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas de que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nesse sentido, também deixando o pecado para trás. Segue em frente, bola para frente, e andamos assim. Porque a lixa pode ser grande, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, se você está nele. Tem isso também, se você está nele. Tá? Terceiro ponto, o juízo de Deus sobre o Manassés. Querido,
mais cedo ou mais tarde essa conta chega. Nós vamos ver agora essa etapa central aqui, o tópico 3, que é o juízo de Deus sobre Manassés. Ele foi abatido pelo Império Babilônico, que já subjugava aquela região ali com grande poder, fato histórico isso, tá? Ele foi levado por ganchos, preso por ganchos para a Babilônia, humilhado publicamente. Esse homem, ele não demorou muito tempo para o castigo vir sobre ele. Eu coloquei aqui 2 pontos, né? Em primeiro lugar, a prisão de Manassés. Ele foi preso dessa forma. E o segundo ponto está aqui, em segundo lugar, a humilhação de Manassés, que também nós já falamos. Ele foi humilhado também. E ele coloca ainda em terceiro lugar a angústia de Manassés. Porque isso aqui também faz parte do juízo de Deus sobre ele. Vocês querem ver só uma coisa? Quando nós estávamos no mundo, isso eu digo de experiência, o pecado trazia prazer. Algum tipo de prazer. E às vezes, em algumas situações, até mesmo um determinado status. Ou seja, você curtia com os seus amigos que fez determinada maldade. E eu digo isso por experiência própria. Por muitas vezes fiz isso. Desde o dia que eu aceitei Jesus, quando eu peco, existe uma angústia crescente dentro de mim. E é preciso que a correção aconteça dentro daqueles padrões nos quais eu também causei o prejuízo. Ou seja, se é algo público, tem que ser público, a correção. Se é algo interno, tem que ser interno. Se é um pensamento, tem que haver redireção. Se é um ato, tem que haver uma atitude de restauração física. E assim vai. Por que, meus amados e queridos irmãos? Porque essa angústia é a angústia de quem nasceu de novo. Ou seja, é só uma ameaça de que nós estaremos andando longe do Senhor. O Senhor lhe corrige a quem ama, como eu disse lá no começo. E essa correção, muitas vezes, ela é uma correção muito parecida com a que os pais fazem hoje com os seus filhos, pelo menos aqueles que são bem-sucedidos. E essa correção, às vezes, ela também passa por algo que é um pouco mais constrangedor. E Deus também trabalha com a gente assim. Queridos, nessa lista que nós lemos aqui, sobre o juízo de Deus sobre Manassés, eu digo que Deus corrige aquele que ama. E Deus também amava Manassés. Uma pergunta que não quer calar nesta lição. Existe salvação para qualquer homem? Eu digo para você que na nossa compreensão teológica, respeitando todas as outras visões também sobre isso, na nossa visão sobre soteriologia, a salvação é um ato única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente através de Cristo Jesus, a toda a humanidade. Nós entendemos isso como a eleição de toda a humanidade. Porém, nem toda a humanidade quer tomar posse desta eleição. E aí nós poderíamos discutir isso com um pouco mais de profundidade, caso esse que não faremos aqui. Mas é nesse sentido. Então, neste sentido, queridos, é evidente que tem jeito. É por isso que nós não devemos deixar de pregar. Pregue. Peça a direção do Espírito Santo. Trabalhe. Não pare de falar do amor de Cristo. E principalmente, né, ou melhor, de maneira concomitante, continue a viver uma vida de cristão que prega, às vezes, sem palavra nenhuma, que isso é lindo também. Quando a gente pode, a gente abre a boca. Quando a gente não pode, a gente vai vivendo. E quando a gente pode, a gente faz tudo que pode. Nas oportunidades que temos, tá? Ele chega ao quarto ponto, que é o ponto culminante aqui, né? É o ápice, é o tutano dessa lição, que vai falar sobre a conversão de Manassés. Eu conheço um determinado amigo que uma vez ele me disse o seguinte. Ele me falou assim: eu acho que o cristão é um oportunista. E ele tem um bom humor, mas é um sujeito um pouco áspero nisso, mas é um colega que tem. E ele, uma vez me falando sobre isso, inclusive ele já se converteu, tá? Agora é um irmão em Cristo. Mas eu lembro que uma vez ele me falou que o crente era um oportunista, eu falei, por quê? Ele me falou, às vezes
os cristãos vão pregar no hospital, justamente quando as pessoas estão mais fragilizadas. Eles vão pregar dentro das cadeias, quando as pessoas estão lá presas. Aí começou a dar uma lista dessa. E eu falei, ainda bem, então você entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é tratar de gente doente. Queridos, e eu estou falando isso, e eu sei que é muito mais do que isso, porque nas mansões também existem pessoas necessitadas. Nos altos escalões da sociedade mundial existem pessoas necessitadas. Mas nesses lugares onde é mais profundo, onde a degradação, às vezes, chegou a um nível maior, humanamente falando, também precisa da igreja. Eu digo, o crente não é um oportunista. Ele é alguém que está ouvindo a voz do Senhor. E assim como Paulo ouviu naquele sonho em Troade, aonde ele ouve, aonde ele tem uma visão e vê um varão macedônio e passa cá e nos ajuda, ele entende que exatamente nós estamos ouvindo esse clamor, porque o mundo precisa de ajuda. E nós temos a semente do Evangelho, nós temos essa oportunidade. A conversão de Manassés acontece num momento delicado, num momento difícil de sua vida. E isso aqui não diminui o valor da sua conversão e nem aumenta, tá? É igual. É a mesma coisa daquela pessoa que foi criada na igreja, que nunca se desviou, que continuou andando nos caminhos do Senhor e que um belo dia, ouvindo uma pregação ou entendendo e amadurecendo nisso, chega na seguinte conclusão: eu tenho que aceitar Jesus como meu salvador individual. Eu não posso estar confiado na experiência do meu pai e da minha mãe. É a mesma coisa, é o mesmo peso de uma pessoa que foi criada afastada dos caminhos do Senhor, às vezes ligada até mesmo à adoração a demônios e outras coisas desse tipo, e que depois se converte a Cristo. É o mesmo peso. É o mesmo peso, queridos. Para Deus não tem diferença. Evidentemente que as características são diferentes, mas para Deus é a mesma coisa. Tá? É tão difícil quanto? Bom, vamos lá. A conversão de Manassés. Nós vamos ver alguns aspectos aqui que ele vai falar: a infinita graça de Deus, o quebrantamento de Manassés, a oração de Manassés e a salvação de Manassés, e nós veremos também as provas do arrependimento de Manassés. Bom, a infinita graça de Deus, começamos bem, porque, como eu disse, salvação é algo exclusivo de Deus para o homem. Só por Cristo. Manassés, ele é salvo deste cativeiro babilônico e retornado à sua terra com alguns privilégios, ainda que limitados. Existe a profundidade do conhecimento desse texto, tá? Mas ele volta, e nesse sentido, ele se volta para Deus. Porque Deus teve, a princípio, uma infinita bondade com ele. Ele se dobrou a ele. No tempo de hoje, eu não digo para vocês, nós não podemos dizer que a graça de Deus está disponível a todo homem. Será que alguém me diria hoje, teria a coragem de me falar, não, a graça não está disponível a todo homem? E aí eu diria, é a todo que crê. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então tem aqueles que vão crer, queridos. Eu e você não sabemos quem são. E muitas vezes nós estamos julgando que os Manassés da vida não podem se converter. E aqui nessa lição nós estamos vendo que os Manassés da vida, ou seja, as pessoas que vivem em profunda degradação, ainda podem se voltar para o Senhor. Ainda há esperança. Deus está procurando. O quebrantamento de Manassés. Aí a gente sai um pouco dessa questão do presente que Deus dá, mas nós vamos para o quebrantamento de Manassés. E esse quebrantamento aqui, ele é muito mais do que um simples remorso. Olha, Judas e Pedro. Judas teve remorso. Pedro se arrepende profundamente. O arrependimento faz com que as atitudes mudem e permaneçam. Não é que não terão mais dificuldade, mas existe mudança. Atenção para isso. Aqui tem que ter um ponto de diferenciamento, tá? Então, o quebrantamento de Manassés vai levá-lo a ações práticas. E logo de cara a gente tem a oração de Manassés. Mas agora, na hora do aperto, ele ora ao Deus do céu e este atende o seu clamor.
E aí o autor diz assim: clame por Deus, grite por socorro, levante a voz, ainda há esperança para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu digo, evidentemente, em primeiro lugar, para a salvação. Você que está entregue talvez a práticas que o distanciam de Deus, mas eu digo o seguinte: ainda há salvação no sentido de você voltar a viver uma vida cristã plena, evangelizando, participando das atividades da igreja, louvando ao Senhor, entregando a Deus o que é de Deus, fazendo parte das atividades comunitárias. Olha, irmãos amados, que período bom que nós estamos vivendo. Começando agora a viver um retorno às atividades presenciais. Que lindo ver a igreja voltar às suas atividades lentamente, com todos os cuidados sanitários. Que coisa linda! Uma atividade maior, meus amados irmãos, está esquentando. Está esquentando. Eu estou amando isso, queridos. Isso é bom. Nós estamos chegando a um nível melhor, tá? Então isso, a oração de Manassés, ela demonstra em atitude prática que ele estava assim. Mas agora, na sequência disso, a salvação de Manassés, o autor traz. Quando ele se volta para Deus, Deus se volta para ele. Na verdade, Deus estava procurando Manassés, e Manassés retorna para Deus. Ele volta para o Deus de seu pai Ezequias, para o Deus de Davi, e o Deus de Israel tem misericórdia dele. Olha que coisa mais bonita, a salvação de Manassés. No tempo de hoje, o Senhor ainda tem salvação através do nome de Jesus para aquele que crê. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver fartamente a palavra de Deus sendo pregada e pessoas se convertendo. Estamos estudando agora, em nossa igreja, o período onde Paulo passa pela região da Grécia. Muita pregação da palavra de Deus e muitas conversões através do conhecimento de Cristo como Salvador, a aceitação de Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo. Que coisa mais linda, amados! Os povos, as provas do arrependimento de Manassés, o autor coloca a aceitação, tá? Os ouvidos dele estavam abertos a partir desse momento. Ele ouve, ainda que seja, como foi aqui, num momento de dor. Alguns vêm pelo amor, como nós falamos, outros pela dor. Ouvidos abertos, ele aceitou. Iluminação. Então conheceu Manassés que era o Senhor. Os olhos estão iluminados. 1 João vai falar sobre a luz de Cristo. E que se nós estamos na luz, nós andamos na luz. E se falarmos que estamos na luz e andarmos em trevas, nós mentimos. Meu Deus, que coisa complexa e ao mesmo tempo simples de compreender. O autor ainda fala mais alguma coisa, reforma. Manassés faz uma faxina na casa de Deus e na sua vida. Manassés tirou o lixo. Ele tirou as imagens de escultura, ele tirou todas as consagrações, ele, mandou embora e tirou aqueles prostitutos culturais, ele tirou os sacerdotes que não eram do Senhor, e assim foi, fez uma faxina geral. Em nossa vida, ainda, e eu digo agora para aqueles que são já salvos, que já têm essa experiência, nós também temos que tirar o lixo e jogar o lixo fora. Em algum período você tem que tirar isso. Maus pensamentos, sentimentos ruins, coisas tóxicas que não fazem bem para nós. E às vezes, queridos, até alguns relacionamentos que são altamente destrutivos. Situações que às vezes não nos fazem caminhar à frente. É preciso, de vez em quando, jogar o lixo fora. E eu não estou falando que você tem que descartar quem você ama, tá? Por favor, não compreenda isso errado. Mas eu digo que tirar o lixo, de vez em quando jogar fora, faz bem, tá bom? Então, o que ele faz isso, uma reforma, tá? Nesse sentido, consagração. Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas restaurou o altar do Senhor. E aqui o autor aproveita isso para trazer essa questão da consagração. Consagração a Deus, vida com Deus, vida de amor, de prazer no Senhor, como nós falamos, né? Vida de gozo, de participação, de prazer. Prazer em quê, pastor? Você me falaria.
prazer em louvar ao Senhor, prazer em estar na casa do Senhor, prazer em ler a palavra de Deus, prazer em ler e estudar a Bíblia, a lição de escola bíblica dominical, prazer em evangelizar, prazer em estar junto com a sua organização. Esse prazer, esse amor, essa restauração, essa consagração completa a Deus. É preciso fazer isso. A conclusão é muito boa e eu fecho com ela também, tá bom? Diz assim: concluindo, vamos ver algumas lições práticas. A piedade dos pais não é garantia de que os filhos vão andar com Deus. 2. A vida longa não é segurança do favor de Deus. 3. Não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus, se o homem quiser. Não espere uma tragédia em sua vida para você voltar-se para Deus. Você pode antecipar isso. Cuidado! O versículo 10 do texto lido diz que Deus alertou a Manassés e ao povo. O pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. É o ponto 5. Deus corrige aqueles que amam. 6. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. E o 7. Se você voltar-se para Ele, agora mesmo, Ele ouvirá o seu clamor e restaurará a sua alma, dando-lhe a salvação. Não importa o estado que você esteja. Não importa se a sua igreja, o seu pastor, as pessoas que te amam, quem dorme do teu lado, sabe ou não. Você pode agora traçar com o Senhor um objetivo de mudança de vida. Eu oro por ti nesse momento e oro também agradecendo por essa escola bíblica. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento, se alguém está verdadeiramente tomando posse, Pai querido, daquilo que o Senhor tem para a salvação, através de Cristo Jesus, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e dê a ele aquela tranquilidade que vem do Senhor e o encaminhe, Senhor, até a igreja para que possamos tratar dessa pessoa. Pai querido, se algum filho teu agora resolve realmente se aliançar com o Senhor em um propósito e passar a viver de maneira, Senhor, mais digna diante de ti, que o Senhor tenha misericórdia e receba a ele, Pai, e o encaminhe nesse objetivo, fazendo aquilo que ele não pode fazer. Eu oro e entrego aos teus cuidados, agradecido por essa lição de escola bíblica, em nome de Jesus. Amém. Irmão querido, amada irmã, meus amados e queridos que estão conosco nesta escola bíblica dominical, seja hoje domingo ou não, né? Porque fica gravado na internet, que o Senhor te abençoe e que te dê novas esperanças. Acredite, né? Você não é o pior ser humano desse mundo, tem jeito para você também. Que Deus te abençoe.